O Paulo Figueiredo trouxe outra coisa importante no programa dele, que inclusive eu trouxe um pedacinho sobre a questão da presidência no Senado. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards. Mas ele também abordou essa questão do Mauro Cid, né? E ele disse que a direita abandonou o cara. Trouxe algumas coisas muito relevantes, como também essa questão de que a Michelle estava envolvida no golpe e que o Mauro Cid ouviu, essas coisas absurdas que saem aí na mídia, e ele explicou o porquê isso não é possível. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade, e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então vamos ver as coisas importantes que ele falou durante esse programa. Mas eu parei para investigar e fazer algumas reflexões. A primeira reflexão foi que quem publicou a reportagem sobre a delação do Cid foi o Hélio Gaspari. E apesar de, claro, as críticas que eu tenho ao Hélio Gaspari, ele é um jornalista muito sênior. Ele não é aquele cara da notícia do dia a dia. Ele não é o cara da coluninha de fofoca política. Ele não é a Mônica Bergamo. Ele não é o Lauro Jardim. Ele não é a Bela Megali. Reparem, são essas pessoas, Dani Lima, até a própria Andréa Sadi, essas são as pessoas utilizadas para vazamentos no Alexandre. Eu não vi até hoje o Hélio Gaspari cobrir nada em relação a isso. Então é claro que eu achei estranho. E hoje em dia eu tenho o palpite informado, bem fundamentado, de que a fonte de vazamento pode ter sido outra. Não é que eu não tenho certeza que não tenha vindo do Alexandre, afinal, na Vaza Toga nós vimos o juiz Marco Antônio Vargas numa conversa explícita com o Talhaferro, dizendo, abre aspas, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro. Mas Hélio Gaspari foi estranho. E eu comecei a cavucar e pensar de onde veio esse vazamento. Quem pode ter tido acesso recentemente a esses documentos que são de 2023? E aí, como eu disse, eu tenho um palpite informado. Eu não vou ser leviano, não vou dar ele aqui, mas a quem interessou esse vazamento, eu diria que eu, ou melhor, nós, temos as nossas suspeitas. Ainda mais depois da entrevista do Andrei da Polícia Federal lá no Roda Viva. Mas qual é o contexto da delação? Isso é importante. A gente está falando de um Mauro Cid, ali naquele momento de 2023, completamente isolado. E isso é verdade. Os deputados, os senadores, a direita abandonou o cara. Todo mundo abandonou o cara. E política é cruel. As pessoas abandonam mesmo quando você está na merda. E ele está lá nessa situação completamente sozinho. E os caras da Polícia Federal começam com a mando do Alexandre, começam a ameaçar a filha dele. Com áudio, teve um áudio da filha dele de 15 anos vazado pela imprensa. Começam a ameaçar, colocando a esposa do Cid, no caso das Macinas, o pai dele, no caso das joias, os subordinados dele. E aí você tem um cara completamente abandonado, que está vendo seus familiares ameaçados, e os seus subordinados ameaçados, que vale muito para militar, alguns presos. E eu vou dizer para você, eu sou absolutamente sincero com vocês, não vou ficar aqui criticando o cara não, porque em cima de familiares é dose, né? Eu não sei quem faria diferente. É muito difícil a gente se colocar nessa situação e falar assim, eu não faria, eu não denunciaria, eu não falaria o que o Alexandre quer ouvir. É óbvio que ele vai falar. A gente não sabe a pressão que o homem está sofrendo. Está longe da família, está todo mundo contra ele, todo um movimento. É complicado. Então, quando tudo isso acabar, tem que sentar e ouvir o cara, o que foi que eles fizeram com você. Porque que foi manipulado toda essa delação, isso foi. Só que a gente precisa saber como, né? Qual foi o cenário, o que eles pediram, como que eles induziram ele a falar isso, essas coisas todas que estão sendo vazadas, porque o vazamento das delações do Cid são assim, meu Deus, o Cid. Você tem uma pessoa com familiares ameaçados e completamente abandonados pelos seus aliados, em depressão, eu não consigo dizer que eu faria diferente, não. Sendo absolutamente sincero. Então, que Deus me proteja disso. Graças a Deus, minha família está aqui nos Estados Unidos.
Mas o que você tem de factual? Porque nós tivemos uma janela do que de fato o Cid falou. Até então, nós só lidávamos com o que havia saído na imprensa. E quando nós vimos o que de fato ele falou, a gente repara que, primeiro, uma falha central, porque a narrativa, o centro da narrativa deles, toda a estrutura fundamental da narrativa dos caras é de que o Bolsonaro sabia que a eleição não tinha sido fraudada e que todo esse papo de eleição fraudada, apesar dele ter falado isso muito antes, inclusive, de ser candidato a presidente, ainda quanto deputado, em eleições que ele ganhou, tudo isso teria sido inventado da mesma forma que o Trump teria feito nos Estados Unidos, como desculpa porque ele sabia que ia perder para o Lula. Só que o que o depoimento mostra é que o Bolsonaro tinha convicção de que houve fraude. Então ele procurou uma maneira legal, com juristas, para tomar uma atitude. Juristas. Ora, quem quer dar um golpe, simplesmente dá um golpe. Não chama um professor de direito constitucional para montar uma minuta com considerando os indas e vindas, houve os militares, houve não sei quem, houve caminhos legais. A busca foi por um caminho legal. E aí o Mauro Cid utiliza, na minha humilde opinião, e esse talvez tenha sido o grande erro dele, mas certamente ali debaixo da pressão psicológica, etc., ele utiliza a palavra golpe. Agora eu quero interromper um minuto esse vídeo e ler uma matéria que saiu na Gazeta do Povo dizendo que não, ele não disse a palavra golpe. Quem colocou a palavra golpe foram os jornalistas ou quem divulgou o áudio, ou não teve áudio no caso, acho que teve a fala dele. Vamos ler aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, Cid nega citação a golpe na delação em áudio de 2024. É que assim, todas as delações, né, do Cid, a gente tem que ficar com o pé atrás, foi aquilo que eu falei. A gente não sabe o que é verdade, o que deixa de ser verdade, se ele foi, o quanto ele foi pressionado, não é verdade? Então a gente tem que ter um pouco mais de cautela quando a gente fala da delação do Cid. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. O tenente-coronel Mauro Cid relatou em uma conversa que não teria usado, né, não teria falado a palavra golpe na delação premiada. Cid relatou em uma conversa com um interlocutor desconhecido que a palavra golpe teria sido inserida nos autos da delação pela Polícia Federal. E aí ele disse, né, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara, tá entalado. Você viu? O cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu não falei uma vez a palavra golpe, foi o que ele disse. Aí tem mais um pedacinho aqui que eu quero ler para vocês. Há a suspeita de que o áudio seja de uma conversa que ele teve no ano passado, em que apontou uma suposta pressão pela Polícia Federal para colaborar em uma entrevista já pronta e que quase lhe custou o acordo, né? Aquela que vazou. Eles já estão com a narrativa pronta, disse o áudio na época, né? O que ele disse no áudio, o áudio vazado no caso. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. É isso que eles queriam e toda vez eles falavam, olha, a sua colaboração tá muito boa, disse na época, tá bom? Eu acho que esse pedacinho aqui só pra gente complementar isso que o Paulo Figueiredo falou, porque realmente isso ficou na cabeça de todo mundo, de que ele tinha falado do golpe e aqui ele confirma que não teve golpe e se foi inserido a palavra golpe, foi o STF que colocou nos autos. Então agora a gente volta para o áudio. Continuando então. E eu sempre falo, o que significa golpe? Volto a dizer, pelo conteúdo da delação, o presidente procurou caminhos jurídicos dentro da lei, consultou militares, consultou juristas, mas em momento algum, diz a própria delação, o presidente tomou qualquer atitude. O que ele era, e sem dúvida nenhuma era, procurado por pessoas que tinham muitas opiniões. Você no seu grupo, você que está me assistindo, você, no seu grupo de família, você por um acaso, tinha gente que tinha que falar, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer alguma coisa, como aconteceu no grupo dos empresários, que depois foram perseguidos pelo Alexandre? Responde aqui, como dizia o Clodovil, olha aqui no Lente da Verdade. Você teve algum familiar que queria que houvesse golpe? Até que nasceu o Alexandre? Tinha? Vai todo mundo... Ele falou, né, o Alexandre, eu cortei essa parte, o áudio, para
o YouTube não me cortar. Veja, quantas pessoas vocês não acham que o presidente Bolsonaro tinha aparecendo para ele dizendo que ele tinha que fazer alguma coisa? E eu era um que dizia ao vivo, no ar, que algo deveria ser feito. Não poderíamos ter sofrido um golpe do Alexandre de Moraes e do establishment com apoio americano sem nenhum tipo de reação. Não poderíamos. E isso é legítimo. Não é golpe. Ora, mas e o Eduardo e a Michelle serem grupos de um membro radical, Jorge Seif também? Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte, que ele vai explicar como que é possível que o STF diga que Michelle fazia parte do golpe, sendo que ela nem tinha contato direto com o Cid. Tudo isso é achismo. Vejam, a gente tem que ser honesto, tem certos bastidores aqui que eu não gostaria de ter que falar, mas a gente sabe, a gente que é jornalista, sabe como é que essas coisas são, a gente apura. No caso da Michelle e do Cid, sequer o Cid pode ter ouvido muita coisa da Michelle, porque o Cid e a Michelle mal tinham contato entre si. A Michelle não gosta do Cid. Coisa de dia a dia, de funcionário, de ajudante de ordem, primeira-dama. Eu sei como é que é isso. Mas o Cid não vai poder dizer que viu a Michelle falando ou fazendo alguma coisa. Como sempre, aqueles pequenos detalhes que importam, não é? Quando você lê alguma coisa e fala, Cid disse que Michelle tal coisa, e aí as pessoas que estão ao redor deles falam, como assim? Eles nem conviviam, eles nem se gostavam, como é possível ele dizer tal coisa? Mas lembrando, ele foi coagido. Qualquer coisa que saia sobre o Cid, a gente precisa ficar com a pulga atrás da orelha, né? Ficar com as anteninhas ligadas e analisar isso depois, quando toda essa palhaçada acabar e a gente ficar sabendo da verdade, não é? Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!